Qual é o melhor anime? Pokémon ou Digimon? O resultado pode ser polêmico, mas será que você concorda com o final desse vídeo? E aí, jovem, Flávio na área mais uma vez e agora para trazer um tema polêmico, uma briga que já, se arrasta há muito tempo mesmo. A galera que curte mais Pokémon, a galera que curte mais Digimon, quem gosta dos dois no meio da porradaria. Agora, vamos ver o resultado disso nesse vídeo aqui. Essa vai ser a batalha definitiva. Vamos acabar com esse negócio aí, já vamos bater o martelo aqui, pronto, acabou, esse é o melhor e chega. Falei. Mas pra gente poder dizer qual é o melhor anime dos dois, a gente tem que analisar alguns aspectos importantes, tanto na construção do anime, dos dois animes, quanto naquela coisa que toca o sentimento do porquê ele é o preferido ou não, ou o melhor ou não. Origem. Falando de Pokémon, eles foram criados por Satoshi Tajiri. E Satoshi teve a sua inspiração em insetos que ele gostava de colecionar e depois também animais e outros elementos da cultura japonesa. Toda essa inspiração levou o Satoshi a criar o primeiro jogo que foi lançado para Game Boy e depois, nas sequências, veio o mangá e depois o anime. Já os Digimons tiveram sua inspiração no famoso Tamagotchi criado pela Bandai. Ai, o Tamagotchi! Só de revelar isso, sinto aquela dor nas costas aqui, já revelando minha idade. Sim, eu tive um Tamagotchi sim, era muito legal, curtia muito, só quem não gostava era meu pai, porque o bicho começava a despertar com fome de madrugada, eu mesmo não ouvia, tava na cabeceira da minha cama, não ouvia era nada, mas meu pai ouvia lá no quarto dele, levantava full a cara que o bicho tava com fome, gritando, despertando no meu ouvido, eu não entendia nada, mas era legal pra caramba. Agora já coloca nos comentários aqui, você já teve Tamagotchi? Ah, fala a verdade, que se você já teve, é um atestado de 30 a mais, aquela dor nas costas, aquela escoliose, aquele negócio aqui, né? A idade chega, né? Pois bem, quem criou foi a Bandai, mas o criador quem foi? Foi Akiyoshi Hongo. Só que não, na verdade isso é uma tremenda mentira, esse cara nem existe. Esse nome de criador ele foi dado pela própria Bandai para a equipe que desenvolveu Digimon. Pois é isso aí mesmo. A própria Bandai criou o Tamagotchi e ela mesma se inspirou numa criação dela mesma para criar o Digimon. Eu achei fantástico, genial. Os mundos. Já em relação aos mundos em que acontecem ambas as histórias, Pokémon ele acontece num mundo fictício, sim baseado, com algumas inspirações no mundo real, mas o Digimon ele acontece muito pelo contrário no mundo real, totalmente real. Claro que o Digimundo, ele acaba interagindo com o mundo real, no Japão ali, e claro, obviamente ele é fictício, Ora, temos um Sherlock Holmes na plateia. Então essa é a diferença entre os mundos. Pokémon fictício com inspiração no mundo real e Digimon acontecendo no mundo real. Tanto que tem uma galerinha que tirou foto aí nos lugares e algumas cenas bem icônicas de Digimon, mostrando exatamente o lugar que apareceu no anime e que existe no mundo real. Os monstrinhos. Em relação aos monstrinhos, seja Pokémon, seja Digimon, em Pokémon o que acontece é que, na verdade, os Pokémons fazem parte do nosso mundo, Fazem parte daquele mundo real, do mundo Pokémon, que no decorrer de eras ali, eles foram sendo domesticados, Porque são basicamente animais, mas que no decorrer de eras eles foram domesticados, sendo utilizados aí para diversas atividades, tarefas, enfim, para limpar a casa, para segurança e, claro, para as batalhas Pokémon, que é o foco da franquia, o maior foco, eu diria eu, já que eles possuem poderes. Diferente, claro, dos animais que nós temos no nosso mundo, Quem me dera meu cachorro tivesse poder. Já os Digimons acreditava-se por muito tempo que eles foram criados por humanos, porém, depois de muito tempo, lá em 2022, o diretor Abu Kazumasa fez uma grande revelação. Ele disse que em conversa com Hiroyuki Kakudou disse que acreditava que os Digimons sempre estiveram lá, que o Digimundo sempre existiu. E mais, ele disse que acredita que os Digimons são mais seres espirituais do que digitais. Bom, tomando por base o que ele disse, então podemos entender que o Digimundo é uma espécie de um universo paralelo que sempre esteve ali, desde o princípio. História. A história de Pokémon, ao menos o seu arco original, que depois tivemos uma nova protagonista, no Pokémon Horizontes, é basicamente a história de Ash em sua jornada para se tornar um mestre Pokémon, onde ele tem que, no meio do caminho, capturar Pokémons, enfrentar os líderes de ginásio para poder
conseguir as insígnias e participar da Liga Pokémon a nível mundial. Claro que no decorrer ele também participa de outras ligas, né? Então, essa jornada do Ash para se tornar cada vez mais forte, capturar Pokémons e se tornar amigos dele, na verdade na minha opinião, ele deixou mais Pokémon passar do que capturou. Acho que ele perdeu mais Pokémon do que ele capturou Pokémon. Mas enfim, peculiaridades do Ash, né? Então basicamente essa é a jornada, né, do Ash. E no meio do caminho, claro, ele faz amigos, aí ele sempre encontra a equipe Rocket que está disfarçada e ele sempre se surpreende quando eles tiram o disfarce. Oh meu Deus, a equipe Rocket, oh meu Deus, oh meu Deus. É assim a equipe Rocket. Equipe Rocket! Batalha, vence, se supera e aí o ciclo vai mudando, né? A cada temporada o ciclo vai mudando, apresentam-se alguns Pokémons novos, mas a essência, eu diria que a essência de Pokémon ele é basicamente a mesma coisa, né? É uma jornada do Ash que ele tem que sempre, né, para cada liga ele tem que conseguir ali suas insígnias ou alguma outra peculiaridade da liga para poder participar da liga e vencer. Isso durante tipo 30 anos, né? O moleque não perdeu 10 anos ali nunca. Durante 30 anos ele tentando ali ser um mestre Pokémon, que era o principal objetivo dele. Ele passou por outras ligas, mas que o principal objetivo dele sempre foi ser mestre Pokémon com 10 anos dentro de 30 anos, né? Isso não fez muito sentido. Mas enfim, esse é um tema que a gente vai tratar em outro vídeo. Mas essa é basicamente a essência da história de Pokémon. Já em Digimon acontece de forma diferente. Bom, a cada temporada, novos Digi escolhidos surgem com novos Digimons para poder salvar ou o Digimundo ou o nosso planeta, ou ambos, de alguma ameaça. Acabando aquela temporada, normalmente eles vão voltar para casa, né, os Digimons, os Digi escolhidos, até que surge uma nova anomalia, uma nova ameaça. Então essa troca, né, a cada temporada trocando os Digi escolhidos, tem essa rotatividade, que eu acho bem interessante, bem interessante. E aí uma coisa bem também diferente do que eu falei do Digimon, é que os personagens eles envelhecem. Tanto que em temporadas posteriores, né, Digi escolhidos passados acabam surgindo ali esporadicamente mais velhos, né? Então já dá essa sensação de nostalgia. Você que assistiu a primeira temporada, caraca, olha o Tai ali mais velho, não sei o que e tal. Então tem essa progressão temporal, né? Diferente de Pokémon ali, como eu falei, é 30 anos com 10 anos, né? Parece até meta, né? Faça 30 anos em apenas 10, enfim. Então tem essa progressão que eu acho bem interessante de Digimon. Evolução. Em Pokémon a evolução ocorre de maneira física, né? Com aquela transformação física, ele cria uma outra forma, aprende novos golpes, fica mais forte. E o detalhe importante, ele não volta à sua forma anterior. Claro que existem também, depois vieram aí a Mega Evolução, a Gigamax, tal, que eles acabam utilizando outros artefatos e então, depois de um certo tempo, eles conseguem voltar à sua forma original. Mas falando da evolução padrão, digamos assim, ocorre a transformação, mas depois não volta para a sua forma original. Já em Digimon, que ocorre a sua digievolução, né, que é a evolução deles, pode ser permanente ou não. Mas como assim? Tá, o que acontece é o seguinte, um Digimon pode evoluir de forma natural e atingir uma forma permanente com isso, só que é uma coisa muito difícil, que depende de vários fatores e acaba podendo, assim, demorar muitos anos ou nunca acontecer. E aí existe a outra forma dos Digimons digievoluírem, que são através dos Digivices com seus Digi escolhidos. Com isso eles conseguem alcançar formas bem avançadas, com poderes Mega Blasters ali, só que embora seja uma forma mais rápida deles atingirem essas formas são finitas, né? Depois eles voltam para a sua forma, seu estágio inicial ali. E claro, também eles conseguem atingir outros tipos de forma ali, a depender dos seus laços com Digi escolhidos, tal, um negócio bem louco assim. Então existem essas possibilidades, mas ela é, em sua grande maioria, limitada, né? Depois ele volta para sua forma original. E eu tava pensando também aqui que existe uma cacetada de evolução a depender de laço. Tem evolução que é meio que fundido com Digi escolhido, desculpa, que é fundido com Digi escolhido. Então assim, cada Digimon tem uma cacetada de Digievolução. Então daria até um vídeo. Bom, se você quiser que faça um vídeo só sobre Digievoluções, deixa nos comentários aqui. O tempo. Bom, como eu já disse aqui, não é eu que tô falando não sendo chato não, mas é piada na internet mesmo, isso aí é piada no mundo inteiro. Pokémon é uma parada assim que não passa o tempo.
A coisa parece que tá sempre parada. É só você olhar pro protagonista. É 10 anos, 30 anos depois o moleque tá com 10 anos. Parece que fica tomando água da fonte da juventude todo café da manhã. Ali é suquinho, é o suco dele. O suco dele, o wheyzinho dele é água da fonte da juventude, não é possível. Já Digimon é evidente essa evolução no tempo, né? Então a cada temporada você consegue sentir essa passagem do tempo, ainda mais quando aparecem personagens anteriores que já estão mais velhos. Então isso dá aquela sensação de progressão temporal. E aí vem um ponto muito importante e muito interessante, jovem. Essa questão do Ash não ficar mais velho, ela dá força a uma teoria de que, na verdade, o mundo Pokémon não existe. O Ash, ele está em coma. Então, em coma, ele está imaginando, está vivendo aquele mundo, mas que aquilo, nada existe, nada existe. E aí saiu aquele filme, Pokémon Eu Escolho Você, que ali, meu, esse filme deu uma força para essa teoria, mas uma força que você não tem ideia. Se você não assistiu, eu não vou dar spoiler. Vai lá assistir. Depois vem nos comentários dizer o que você achou. Não, galera que assistiu não vem dar spoiler aqui embaixo não, só vem dizer o que você achou. Porque esse filme, cara, se é só uma teoria, eu não sei o que passa na cabeça do Satoshi quando criou o Pokémon. Mas que esse filme foi uma pedrada de força para essa teoria de que o Ash está em coma, quando eu vi, eu falei, caraca, bom, será? Morte. Em Pokémon já vimos Pokémons tomarem surra, para tomar um cacete tão grande a ponto de sair carregado do estádio, ser chamado para Pokébola, ser levado para o centro Pokémon, naquele estado assim como dizemos aqui, só o pó da viola, com o pé na cova, outro escorregando, semi-morto, mas não morre. O bicho tá arrebentado, parece que os Pokémons foram criados com células do Highlander, tipo, você pode tomar um cacete de forma, mas morrer não vai morrer não, você fica cegado. Embora hajam várias referências, né, tanto no jogo quanto no anime, sobre morte, né, em Pokémon, a mais conhecida, por exemplo, é a mãe do Cubone lá, para quem lembra, explicitamente, o Pokémon morrendo, não, acho que o mais explícito foi a mãe do Cubone, mas assim, não é tratado com tanta frequência assim, e como eu falei, os bichos tomam cada cacete, um golpe que rebenta uma construção inteira, mas o bichão tá lá, tá inteiro, tá vivo. Já em Digimon eles morrem sim, e não morrem uma vez só, já morreram algumas vezes. Só que a diferença é que eles voltam à sua forma primária. É tipo voltar às configurações de fábrica do bichinho, sabe? Volta lá pro ninho, senta lá a Cláudia e vai voltar desde o começo, né? Queimou largado, volta do começo. Eles podem morrer, mas eles voltam à forma inicial, o Digiovo, e renascem. Público-alvo. Aqui é um ponto bem importante. Pokémon ele tem na sua classificação indicativa livre, ou seja, qualquer idade pode assistir. Vem que é suave, é família. Digimon, a depender da sua temporada, ele pode atingir classificação 10 anos ou um pouco mais. Claro que você nunca vai encontrar nenhum deles com indicação de 18 anos. Se você tá vendo indicação de 18 anos, jovem, você tá no site errado, tu tá vendo coisa que não é Pokémon ou Digimon não, hein? Aí com isso você tem a diferença de pegada do anime, né? Você vê que Pokémon ele tem sempre uma pegada mais infantil, o exagero nas expressões, buscando sempre o engraçado, tal, um negocinho inocente, tal. E já o Digimon é uma pegada mais madura. Ele vai tratar de sentimentos, de dramas ali no decorrer da história. Então é uma pegada um pouco mais madura que uma criança mesmo não vai entender. Ele vai ficar ali, sei lá, não precisa ser um adulto para entender, mas um adolescente no meio do caminho ali já consegue ter uma noção do que está acontecendo, do quais são os sofrimentos, os dramas que estão acontecendo ali. Então você percebe a diferença de público, né, além da classificação indicativa que eu falei, mas na própria essência, na pegada mesmo dos animes, você vê essa diferença, né? Claro que ambos atingem muito bem cada público, mas existe essa diferença. Conclusão final. Agora vamos para a conclusão desse vídeo. Um ponto que é fato. Pokémon conquistou as pessoas. Fato. Conquistou um mercado gigantesco, um mercado mundial, e acredito que conquistou muito mais pessoas que Digimon conquistou. Basta olhar no cenário. Fora que Pokémon ele traz um mundo que é para todos. É diferente de Digimon, que você tem os Digi escolhidos. O Pokémon não. A história do Pokémon tá para todo mundo. Então isso permite a galera sonhar em ser um treinador Pokémon, um mestre Pokémon,
E, inclusive, o Pokémon GO, que foi lançado anos atrás, aí, possibilitou a galera poder viver esse sonho, essa nostalgia e tal. Então o Pokémon está para todos. Fora que a franquia é a maior franquia do mundo, né? Então, assim, qualquer lugar que você olhe, você vê alguma coisa do Pokémon. Nem que seja um fake, um Pokémon mutante de Chernobyl lá. O cara tentou criar um Pokémon. Então você vai lembrar de Pokémon, é referência mundial o negócio. Mas para julgar como melhor anime, se tratando em construção de história, questão temporal, questão de construção de temporadas, de personagem, evolução, história sem encheção de linguiça, tipo aquelas fases lá de Pokémon que teve a competição de dano, sabe? Sinceramente, olha, quem gostou eu respeito, mas eu não consegui assistir aquele troço lá não. Não deu. Pra mim assistir os Pokémon é pra ter batalha, não é pra ter aquela encheção de linguiça não. Mas se você gosta, tudo bem. Mas assim, avaliando todos os critérios que a gente viu aqui no vídeo, não tem como dizer que Pokémon é melhor que Digimon. Na minha opinião, vocês viram o cenário aqui, né? Não tem nada de Digimon, nada de Digimon. Eu sou mega fã de Pokémon, mas pra avaliar é duro dizer. Mas na minha opinião, Digimon é melhor anime do que Pokémon. Agora, deixa nos comentários se você não concorda, se concorda, enfim, a tua opinião eu vou respeitar. Só, por favor, vamos manter a classe e o respeito aqui nos comentários. Mas deixa no comentário aqui o que você acha, Pokémon ou Digimon. E não esquece, caceta Pokébola, Master Blaster, o seu Digivice aqui no botão de inscrever-se para arrebentar o sininho que vai aparecendo em cima para você receber todos os vídeos do melhor conteúdo nerdístico por aqui. Beleza? Não esquece de curtir. Fico por aqui, jovem. Um grande abraço, Deus abençoe e